vocês estão? Estão bem? Estão obedecendo às ordens de isolamento, tomando todas as precauções? Que bom, em breve nós iremos nos encontrar normalmente. Enquanto isso, vamos responder esse TD de revisão que nós preparamos para vocês, para que o conteúdo não pare, para que as nossas aulas não caiam no esquecimento e a gente possa reativar tudo aquilo que nós já estudamos. Grande beijo e aproveitem! Então vamos lá, primeira questão, sem mais delongas, vamos começar. Ele pede, observe a imagem a seguir. E eu pergunto a vocês, em primeiro lugar, o que está escrito na imagem? Veja que tem uma frase em inglês, aí tem mais ou menos o seguinte, essa mulher está fazendo a sua parte, aprenda a fazer munição. E o item A ele pede, descreva esta imagem. Me digam aí vocês, o que é que vocês estão vendo? Muito bem. A imagem traz uma mulher que está indo trabalhar na produção de munição. É uma mulher que está indo para o seu emprego para produzir munição. E ele pergunta no item B, qual o objetivo? Com que objetivo esse cartaz foi produzido? Muito simples, veja que ele está estimulando a mulher a ir fazer munição, aprender a fazer munição. Quando ele diz aprenda a fazer munição, ele está motivando a população feminina, as mulheres, a ajudar na produção de munição para a guerra. É isso aí. Vejamos agora a segunda questão. Defina os seguintes gêneros. Relembrando, nós sabemos que nós temos 3 gêneros, o épico, o lírico e o dramático. Para esse nosso momento, nós iremos precisar de 2 apenas, o épico e o lírico. Ele pede, defina o gênero épico. O gênero épico é aquele gênero narrativo. Ele narra fatos relacionados a grandes realizações humanas, fatos históricos, né? Então, esse é o foco do gênero épico. Ele vai tratar de fatos históricos, de grandes realizações humanas, e ele é narrativo. A principal característica do gênero épico é essa de ser narrativo. No item B, nós teremos pedindo para que você defina o gênero lírico. O gênero lírico, ele vai ser a manifestação do eu do artista. Do eu lírico vai se expressando, vai expressando a sua subjetividade, as suas emoções, o seu mundo interior. É o gênero que serve, que tem como principal característica a exposição dos sentimentos, a exposição das emoções do eu lírico. Lembrando, meus amores, que eu lírico é aquela voz que se manifesta no poema, que se manifesta no texto poético, que se manifesta no gênero lírico. Não é o poeta, não é o autor, é o eu lírico. É como se fosse aquele ser que está manifestando os seus sentimentos. Entendido? Na terceira questão, nós temos um assunto bem recorrente em todo o ensino da literatura. Você vai ver isso em gramática, você vai ver isso em texto, você vai ver isso em literatura, vai nos stalkear até o final do ensino médio. Então, vamos lá. Ele pede, identifique as figuras de linguagem destacadas nas frases abaixo. No item A, ele fala, flutuou no ar como se fosse um príncipe. Olha só, galera, ele está comparando alguém que flutuou no ar a um príncipe. Veja que no meio da frase nós temos um elemento de comparação, o como. Isso faz com que a figura de linguagem que a gente tem aí seja qual? Exatamente, a comparação. Show? No item B, a família está reunida que nem na noite de Natal. Como na noite de Natal? Olha aí, mais uma vez, a presença do como. Elementozinho comparativo, comparando a reunião na família com a noite de Natal. Novamente, a gente tem uma comparação. Lembrando, galerinha, qual é o outro nome da comparação? Muito bem, símile. Não esqueçam, comparação, símile. Item C, a vida é uma nuvem que voa. Veja, eu estou comparando a vida com uma nuvem. Massa, estou comparando. Acontece que nesse caso não tem um elemento de comparação. Eu não digo a vida é como uma nuvem que voa. É como se fosse uma afirmação direta. A vida é uma nuvem que voa.
Ok? Então, que figura de linguagem nós temos aí? Relembrando, é a metáfora. Item D. Eu li Carlos Drummond de Andrade. Meus amores, na verdade, ninguém leu Carlos Drummond de Andrade. Nós lemos a obra de Carlos Drummond de Andrade, que, aliás, é maravilhosa. Então, aí eu estou substituindo o autor pela obra. Que figura de linguagem consiste em substituir um termo por outro, por terem ambos uma relação de semelhança? A metonímia. Então, eu li Carlos Drummond de Andrade, nós temos uma metonímia. Finalizando a terceira questão, item E. Fiz a barba com gilete. Olha só, ele fez a barba com gilete. Meus amores, lembrando, o gilete é uma marca de um aparelho barbear. Então, ele pode ter usado aí qualquer outro aparelho, de qualquer outra marca. Ele está generalizando. Como quando a gente fala que comprou que boa, ou que comprou Bombril, ou que comprou cotonetes, né? Nós estamos generalizando, nós estamos substituindo a marca pelo produto. Que figura eu tenho aí, meus amores? Uma metonímia também. Valeu! A quarta questão, ela fala sobre os elementos da comunicação. Nós temos 6 elementos da comunicação, que são aqueles elementos presentes obrigatoriamente em uma situação real de comunicação. Nós precisamos ter um emissor, que é a pessoa que produz a mensagem, que transmite a mensagem. Nós temos o receptor, que é o destinatário, aquela pessoa que recebe, pode ser uma pessoa, pode ser um grupo, como por exemplo os leitores de uma revista. Nós temos a própria mensagem, né, que é o texto em si. Nós temos o referente, que é o assunto, é a situação, é o contexto. Nós temos o código, que é a língua. Pode ser a língua portuguesa, pode ser a língua inglesa, pode ser braille, pode ser libras, enfim. E nós temos o canal, que é responsável pela transmissão da mensagem. É o meio em que a mensagem será veiculada, certo? Lendo o item A, nós vemos que ele nos pede para que a gente assinale a alternativa que corresponde ao veículo que permite a transmissão da mensagem. Nós temos aí, portanto, o item E como resposta a essa questão. É o canal, que é o meio através do qual a mensagem será veiculada, transmitida. É isso aí. Na quinta questão, nós teremos aí um trecho de um poema, Ainda Uma Vez a Deus, do poeta Gonçalves Dias, né, da primeira geração do romantismo brasileiro. Enfim te vejo, enfim posso, curvado a teus pés, dizer-te que não cessei de querer-te, pesar de quanto sofri. Muito penei, cruas ânsias dos teus olhos afastado houveram-me acabrunhado a não lembrar-me de ti. No trecho, o autor expressa uma emoção que diz respeito ao. Olha só, quando ele fala, posso dizer-te, não cessei de querer-te, muito penei, não lembrar-me de ti. Essas emoções, esses sentimentos são de quê? Do emissor da mensagem, do eu lírico, da pessoa que está transmitindo esses sentimentos. Portanto, gente, item A, ao emissor da mensagem. Valeu! Agora um poema do poetinha da paixão, Vinícius de Moraes. Há um passarinho. Para que vieste na minha janela meter o nariz? Se foi por um verso, não sou mais poeta. Ando tão feliz. E aí eu pergunto, a que gênero literário pertence o texto? Gente, ele está falando, ele está narrando uma realização humana, um fato histórico, ou ele está falando dos sentimentos do eu lírico? Óbvio que é dos sentimentos, né? Não sou mais poeta, ando tão feliz. Então nós temos que gênero? O gênero lírico. Valeu, hein? Item B. Justifique sua resposta. Muito simples, porque ele é subjetivo, ou seja, ele está falando das impressões do eu a respeito do próprio mundo, a exaltação dos seus sentimentos. Ele está transmitindo os sentimentos e as emoções. E além do que, ele é escrito em verso, que é uma boa característica do gênero lírico, não é isso? Valeu! A sétima questão, ela fala sobre a organização de uma epopeia. Em quais partes ela é dividida? Primeiro vamos saber o que é uma epopeia. A epopeia é um longo poema
né, narrativo, são longos, poemas realmente longos, muitas páginas, 300, 400 páginas, e narrativos, ou seja, tratam de uma história. Essas histórias, elas sempre terão como assunto grandes realizações humanas, fatos históricos, atos heróicos, certo? São coisas grandiosas. Ela vai ter sempre a presença de um herói, e esse herói ele irá representar um povo, uma nação, e irá passar por perigos. E nessa aventura dele, ele será ou auxiliado ou atrapalhado por entidades mitológicas, por seres fantásticos, né, seres sobrenaturais. Então, esses elementos são obrigatórios em todas as narrativas, todas as epopeias, perdão. A estrutura da epopeia, que é aquilo que o item A pede. Proposição, na ordem, tá, gente? Invocação, dedicatória, narração e conclusão. Definindo cada parte dessas aí. A proposição é onde o poeta vai definir o tema, né? E o herói do seu poema, sobre o que a história trata e sobre quem. Na invocação, ele vai pedir à musa que lhes dê inspiração, que lhe dê inspiração. Para que desenvolva o seu tema da melhor forma possível, o seu poema da melhor forma possível. Né? Geralmente essas musas são entidades, são seres mitológicos. Dedicatória, ele vai dedicar o poema a alguém, a um rei, a um príncipe, a um poeta maior que ele, a uma nação, enfim. Na narração, como o próprio nome já está dizendo, ele vai narrar as aventuras, todo o desenrolar da história. E vai ter a conclusão, que é onde o poeta vai encerrar a narrativa, vai relatar, né, após relatar tudo, ele encerra a sua narrativa. Ok, gente? A oitava questão reforça uma questão que nós já fizemos, né? Ele pede para caracterizar o gênero épico, e aí nós vamos dizer que ele é caracterizado por ser um gênero narrativo, ou seja, ele vai narrar, né, histórias, e essas histórias são sempre vinculadas a fatos históricos, realizações humanas, grandes fatos, né, grandes eventos. Por isso o nome épico, todo mundo já deve ter ouvido aquela expressão, o aniversário foi épico, porque foi grandioso, foi inesquecível. Quais são as formas do gênero épico? Em verso, nós temos as epopeias, que são os poemas que eu falei na questão anterior, né? Que tem aquela estrutura dividida naquelas partes lá, dedicatória, invocação, a narração, o prólogo, enfim. E na prosa nós temos o romance, a novela, o conto, a fábula, o apólogo e a parábola. Essas são formas modernas, certo? A epopeia é uma forma do gênero épico clássica. E essas outras que eu citei em prosa são modernas, certo, gente? Olha só, a nona questãozinha objetiva sobre o gênero lírico. Sobre o gênero lírico estão corretas, exceto, vamos lá, gênero marcado pela subjetividade, ok, presença de um eu lírico, já falamos que é aquela voz que se manifesta no poema, né, que manifesta e expõe seus sentimentos e sua percepção acerca do mundo. Perfeita definição de gênero lírico. Bem, as mais conhecidas estruturas formais são a elegia, o soneto, o hino, a sátira, o idílio e a écloga. Tem outros? Sim, mas esses estão corretos? Perfeitamente. São longos poemas narrativos. Olha só, longos poemas narrativos, nós já vimos onde? São as epopeias, galera, em que um acontecimento histórico protagonizado por herói é celebrado. Isso aí eu iria dizer que é o quê? Uma epopeia. Então, achamos o item incorreto. É o item C, ok? Nossa 10ª questão vai falar sobre o soneto, que foi uma forma poética levado para Portugal pelo poeta Petrarca, ali no início do classicismo. É uma forma fixa, porque ela vai ter sempre a mesma estrutura. O soneto ela vai ser formada dessa forma aí que vocês estão vendo. 2 quartetos e 2 tercetos. O que é um quarteto? Uma estrofe formada por 4 versos. O que é um terceto, galera? É uma estrofe formada por 3 versos. Então, um soneto, ele vai ter sempre essa forma
fixa, lembrando, esse é o soneto italiano. Nós temos o soneto inglês, que foi pouco difundido, né, que é uma outra estrutura. Mas esse soneto em questão, ele é um soneto petrarquiano, é italiano, também conhecido, né, petrarquiano italiano, e ele vai ser formado por 2 quartetos e 2 tercetos. Vamos para a questão. O soneto é uma das formas poéticas mais tradicionais e difundidas nas literaturas ocidentais. Expressa quase sempre conteúdo que? Lírico, sentimentos, emoções, né? As expressões, o eu se expressando, as expressões da alma, do eu lírico. Ok? Então, respostinha item C. Vamos lá. Na 11ª questão, nós temos um texto da revista Época, de abril de 2010. Eu vou dar um minutinho para que vocês leiam em silêncio a mensagem, né, para que vocês possam refletir e compreender o que o texto quer dizer. Ok? Vamos lá. Pronto? Já leram? Show! Essa notícia, publicada em uma revista de grande circulação, apresenta resultados de uma pesquisa científica realizada por uma universidade brasileira. Nessa situação específica de comunicação, ou seja, gente, na matéria, né, da notícia do jornal, da revista, perdão, a função referencial da linguagem predomina, porque o autor do texto prioriza. Olha só, nós temos 5 funções da linguagem: poética, expressiva, fática, referencial e a metalinguística. A referencial é aquela que fala sobre o referente, o assunto, ou seja, ele vai abordar os aspectos objetivos e precisos. É a função das notícias, é a função da manual de instrução, né? Aquele que tem que ser bem objetivo. Na 11ª, nós temos um poeminha que eu vou também pedir que vocês leiam, poema de Forbella Espanca, leiam aí com calma, né? Dê uma pausa para ler o poema com calma e vamos voltar em seguida para resolver a questão. Pronto? Vamos lá. No verso Minha alma é como uma pedra funerária, temos um recurso poético denominado, ou seja, quando ele fala em recurso poético, ele quer saber a figura de linguagem. Eu estou comparando a alma a uma pedra funerária. Que figura de linguagem eu tenho aí? Diretamente é uma comparação. Olha a presença do como. Lembra que nós falamos lá na frente, numa questãozinha no começo do TD, como é um elemento comparativo presente nas comparações. E nós vimos também naquele momento que a comparação também é chamada de símile. Ou seja, resposta, meus amores, item C. Valeu! Olha só, vamos de Calvin agora. Mãe, o que é esse tal de efeito estufa? Dizem que os poluentes que lançamos no ar irão reter o calor do sol e derreter as calotas polares. Claro que você já vai ter batido as botas, mas eu não. Que belo exemplo vocês estão deixando para mim, hein? Isso vindo de um moleque que quer ir de carro a qualquer lugar mais longe que um quarteirão. Ei, não me falaram nada sobre as calotas polares, tá? Na fala de Calvin, expressa no 3º quadrinho da tira, percebe-se uma crítica feita por meio da ironia. Que palavra indica essa crítica? Vamos lá, claro que você já vai ter batido as botas, mas eu não. Que belo planeta vocês estão deixando para mim, hein? Ora só, olha só. Ora, claro que essa palavra em questão é a palavra belo. Fofoca, uma obra sem autor. Começa a leitura do texto, o texto continua na página seguinte, darei alguns minutos para vocês e a gente retoma na próxima página resolvendo a questão. Voltamos aqui, galera, com a 14ª questão, né? No trecho, vem aí uma lama, referência 3. A palavra destacada está empregada. Vamos lá, retomando um pouquinho lá no texto. Não, dispenso fofoca e fofoqueiros. Quando alguém se aproxima de mim, segura o meu braço e olha para o lado antes de começar a falar, já sei que vem aí uma lama que não me diz respeito. Certo? Então,
está empregada como? Para realçar o pensamento por meio do exagero? Seu sentido denotativo, lembrando, denotativo, sentido de dicionário, não é não. Em sentido figurado, caracterizando uma metáfora, exatamente, uma coisa suja, uma coisa com a qual você não quer se envolver, não quer se meter, você não quer cair na lama, porque você vai se sujar e vai afundar, né? Então, item C. Vamos lá, pessoal, na 15ª questão, vocês leiam o poema, certo? E depois de lido, pausa para que vocês leiam, pronto. Considere, e aí ele coloca pares, ardor e frio, choro e rio, abarco e nada perto. E ele pergunta, esses jogos de palavras constituem o quê? Gente, são palavras opostas, palavras que se opõem, aproximação de termos opostos. Que figura de linguagem nós temos aí? Antítese, certo? E essas antíteses vão confirmar o desconcerto dele, que tudo está desconcertado, o mundo está ao contrário e ninguém reparou. É mais ou menos isso aí que ele quer dizer, ok? Vamos lá, gente. Na 16ª questão, nós temos um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, enviada ao rei Dom Manuel no período do descobrimento do Brasil. Eu vou dar um tempo para que vocês possam ler a questão, aliás, o texto, para que a gente possa resolver a questão. Vamos lá? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Pronto. 16ª questão. Assinale a alternativa em que as palavras grifadas estão empregadas em sentido conotativo. Relembrando, gente, sentido conotativo é aquele em que a palavra assume um sentido figurado, um sentido diferente do seu sentido original, que seria o sentido denotativo. Aliás, original não seria a palavra adequada, né? Do seu sentido de dicionário, aquele sentido da palavra ainda inexplorado, ainda ali no seu sentido puro de dicionário, beleza? Então, ele quer o trecho em que as palavras estão empregadas em sentido conotativo, figuradamente. Leiam os itens para que a gente possa responder. Pronto, já leram? Ótimo. A resposta correta, item, é: esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Gente, a palavra semente aí está sendo usada em sentido figurado, porque ela significa o quê? Originar resultados positivos, trazer bons resultados, né? Uma semente a se plantar para se colher futuramente bons frutos. Então, é isso aí. A 17ª agora é uma questãozinha um pouco mais elaborada, certo? Ela vai mexer com um pouco das funções da literatura e você tem que prestar bastante atenção para que você não caia na casquinha de banana, não escorregue e erre a questãozinha. Vamos lá, vamos ler um poeminho de Carlos Drummond de Andrade. O poeta declina de toda a responsabilidade na marcha do mundo capitalista e com suas palavras, intuições, símbolos e outras armas, promete ajudar a destruí-lo, como uma pedreira, uma floresta, um verme. Vocabulário, né? A palavra declina significa afasta-se. Sobre as funções da literatura, leia as afirmações abaixo e marque a opção que corresponde às ideias dos versos acima. Gostaria, meus queridos, que vocês dessem uma lida calmamente aí nesses 5 itens para que a gente possa responder. Vamos lá. O item que vocês acharam provavelmente foi o item E. A literatura pode ter um papel fundamental, o de criticar a realidade em relação a causas sociais e políticas. Ele está falando aí do mundo capitalista. Ele está dizendo que o poeta se afasta do capitalismo e tenta destruí-lo com as suas próprias palavras, com as suas intuições. Então, ele está assumindo aí um papel de criticar a realidade, essa realidade capitalista e tal, em relação a causas sociais e políticas. É isso aí. Na 18ª questão, nós temos um poema de um poeta africano chamado Craveirinha. Vamos ler e, na sequência, vamos resolver a questão. Grito negro, eu sou carvão, e tu arrancas-me brutalmente do chão e fazes-me tua mina, patrão. Eu sou carvão, e tu acendes-me, patrão, para te servir eternamente como força motriz, mas eternamente não, patrão.
Eu sou carvão e tenho que arder sim, queimar tudo com a força da minha combustão. Eu sou carvão. Tenho que arder na exploração, arder até as cinzas da maldição, arder vivo como alcatrão, meu irmão, até não ser mais a tua mina, patrão. Eu sou carvão, tenho que arder, queimar tudo com o fogo da minha combustão. Sim, eu sou o teu carvão, patrão. Gente, se for necessário, deem mais uma lida e vamos partir para a próxima página, próximo slide e resolver a questão. Pronto, após a leitura e a compreensão do poema, vamos à questão. Assinale a opção correta a respeito do poema acima. A. O eu lírico expressa um sentimento de cumplicidade com o patrão, mostrando que a literatura é a arte mais próxima da essência humana. Não, gente. Primeiro, ele traz as expressões carvão e patrão. No poema, vocês entendem o que isso quer dizer? Carvão é o escravo moçambicano e patrão é o colonizador português. Em um momento, ele fala que ele é o carvão. Faz-me tua mina, patrão. Ele está querendo dizer aí que o escravo moçambicano é a fonte de energia para o sustento do patrão. Ele está mostrando a ideia, o quanto o negro era importante para Portugal, porque ele era sua fonte de riqueza. Só que lá na frente ele fala, mas eternamente não, patrão. Por quê? Porque ele está mostrando que o negro não aceita a condição de escravo. Ele sente necessidade de mudar isso, de transformar a sua realidade. O mais aí mostra essa vontade, certo? Então, ele não tem esse negócio de cumplicidade com o patrão, certo? Pode-se afirmar que o tema do texto remete à exploração do homem pelo homem, exatamente, não é? Do negro, do escravo moçambicano, pelo homem branco, pelo patrão, pelo colonizador português. Exemplo de que a literatura é linguagem carregada de significado. Gente, essa é a resposta correta, ok? 18, item B. 19ª questão, também uma questãozinha que você vai precisar interpretar, colocar a cabeça para funcionar, talvez ler o texto mais de uma vez. Leia o trecho e responda à questão. É a palavra que identifica o ser humano. É ela seu substrato que possibilitou a convivência humana e a comunicação total entre seres dotados de inteligência. Ela é a menor partícula do entendimento das coisas. A palavra é o átomo da alma. Com base no conceito de linguagem e nos dizeres de Ziraldo, deduz-se que, prestem atenção, ele deixa bem claro no enunciado, com base também nos dizeres de Ziraldo. Então, você não pode deixar de considerar o que está escrito no texto, o que o Ziraldo afirmou. Beleza? Deduz-se que o homem é um ser exclusivamente social. Em momento algum ele fala isso, que ele é exclusivamente social. E assemelha-se a outros seres que vivem reunidos pela capacidade de julgar ou discernir, estabelecendo regra para a vida em sociedade. Não, ele não afirma isso. Ele está falando da importância da palavra, que é a palavra que indica o ser humano, que identifica, aliás, o ser humano, certo? Que é ela que permite a convivência entre os homens e a comunicação entre esses mesmos homens, que por sua vez são dotados de inteligência. B. Há necessidade de linguagem para que o homem possa se comunicar com os outros e juntos estabelecerem um código de vida em comum. Beleza! Quando ele fala possibilitou a convivência humana, é a menor partícula do entendimento, convivência humana, certo? É o que ele diz, possa se comunicar com os outros. Menor partícula do entendimento das coisas, estabelecerem um código de vida em comum. Ok, então a resposta aí é o item B. Olha aí uma questãozinha legal, bem basilar, ali nas bases do conceito de literatura, da teoria literária. Vamos lá. Com base no conceito de literatura, como arte poética e ficcional, alguns textos são literários, outros não. Observe as declarações que se fazem sobre eles. 1. A linguagem utilizada pelos autores de textos não literários é a denotativa.
verdadeiro. Textos não literários usam muito a linguagem denotativa, que é a linguagem de dicionário, né? Uma matéria jornalística, uma reportagem, uma bula de remédio, um livro didático, enfim, são textos não literários e usam a linguagem denotativa. O texto literário tem uma função estética, sim, preocupa-se com o belo, preocupa-se com a forma, com o uso das palavras, enquanto o não literário tem função utilitária, sim. Por exemplo, um livro didático, um dicionário tem a função de ensinar. Um manual de instrução tem a função de instruir alguém a fazer alguma coisa, de passar instruções, e por aí vai. O texto literário tem uma função. Opa! Eu pulei o 2. A função principal dos textos não literários é informar, esclarecer, convencer. Isso. Alguns informam, alguns servem para esclarecer, outros para convencer, mas no sentido geral, os textos não literários têm essa função. 4. A 3 já foi explicada anteriormente. A função principal dos textos literários é comover, despertar sentimentos, provocar a reflexão. Sim, ele vai mexer com o nosso consciente, com o nosso inconsciente, vai mexer com a nossa memória, e aí ele vai fazer a gente refletir, a gente vai entender, vai sentir coisas, vai se colocar na pele do outro, enfim, é isso mesmo. Quinto, o autor no texto literário procura recriar a realidade, utilizando principalmente a linguagem conotativa, que é a linguagem figurada, né, galera? Que nós já vimos que é a linguagem presente no texto literário. Lógico que também existe a linguagem denotativa, não tem como fazer um texto só usando linguagem conotativa, mas a linguagem conotativa é bem presente, bem expressiva, ok? Assinale a alternativa mais adequada. Como nós vimos, todas as alternativas são verdadeiras. E é isso aí, meus amores. Nós encerramos aqui a resolução do nosso TDzinho de revisão, revisando todo o conteúdo da primeira e da segunda etapa. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Aliás, perdão, da primeira etapa. Espero que vocês tenham aproveitado bastante e nós retomaremos as atividades em breve. Um grande abraço, fiquem com Deus e não se esqueçam de tomar os devidos cuidados e precauções. Bye, bye!